Se estamos aí. Vamos lá, a última nota que a gente vai ler aqui, lá do Diário do Centro do Mundo. Vamos lá pra gente poder acompanhar essas notícias e ficar por dentro de tudo. Logo em seguida, a gente tem uma live do Drops de jogos, de eu jogando o jogo Tekken 8, que foi lançado nesses dias. Moraes reacende suspeita sobre relatórios da BIM para a defesa de Flávio Bolsonaro arquivada por Aras. Vamos entender aqui direitinho. Por Matheus Coutinho, acho que é do Brasil de Fato. A autorizar a Operação Vigilância Aproximada, que investiga a existência de uma estrutura paralela de inteligência na ABIN durante o governo de Jair Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, reacendeu uma suspeita antiga revelada pela imprensa de que a agência teria produzido relatórios para auxiliar na defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do então presidente, no caso das rachadinhas. A suspeita, que envolve mais especificamente o ex-diretor da ABIN e deputado federal Alexandre Ramagem e um agente da PF, Marcelo Bormevete, que assumiu um cargo na agência na gestão de Ramagem, chegou a ser investigada pela Procuradoria-Geral da República durante o governo Bolsonaro, mas foi arquivada por um procedimento que sequer passou pela PF. Agora, porém, a PGR, sobre a gestão de Paulo Gonet, defendeu para o ministro Alexandre de Moraes que fossem feitas buscas nos endereços de Bormevete e Ramagem com base nas suspeitas de produção dos relatórios e também de outros episódios levantados pela Polícia Federal. O Brasil, de fato, teve acesso a trechos dessa apuração realizada durante a gestão de Augusto Aras e que, diferente da investigação conduzida atualmente, se baseou apenas em relatórios divulgados pela imprensa e não encontrou suporte mínimo de justa causa para avançar nas investigações com buscas nos endereços de Ramagem e Bormevete, como realizadas na quinta-feira. A apuração começou após pressão da oposição. Na época da primeira investigação sobre a suspeita de uma BIM paralela, a PGR estava sob comando de Augusto Aras e só abriu em novembro de 2020 uma notícia de fato, uma espécie de apuração preliminar, para checar se as informações são suficientes para justificar a abertura de inquérito. Vários parlamentares que faziam oposição a Bolsonaro acionaram o Supremo Tribunal Federal, diferente de um inquérito no qual podem ser adotadas medidas mais drásticas para investigar a fundo as suspeitas de um crime. A notícia de fato é um procedimento que tramita apenas dentro do próprio Ministério Público Federal. Com isso, o procedimento para apurar a suspeita de que tenha ocorrido um desvirtuamento das funções da agência de inteligência para favorecer um dos filhos do presidente se limitou a encaminhar ofícios às autoridades para checar se, de fato, havia sido produzido algum relatório de inteligência paralelo utilizando as estruturas do governo. A PGR enviou ofícios para a própria BIM, então comandada por Ramagem, para o então ministro do GSI, a pasta sob a qual ficava a BIM, general Augusto Heleno, para a editora Globo, responsável pela revista Época, que revelou a existência dos relatórios de inteligência, e também para os advogados de Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas. A editora Globo alegou o sigilo de fonte do jornalista responsável pela matéria e não enviou as informações dos relatórios a que o repórter teve acesso. As advogadas de Flávio Bolsonaro alegaram estar impedidas legalmente de prestar depoimento sobre os fatos envolvendo seu cliente. Autoridades negaram e PGR acatou argumentos. Em resposta, a PGR, a ABIN negou a produção e envio de qualquer relatório para auxiliar na defesa de Flávio Bolsonaro, que no fim de 2020 foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por suspeita de ter criado em seu gabinete de deputado estadual da Alerj um esquema que desviava para ele os salários dos seus funcionários, chamado de rachadinha. A agência, sob o comando de Ramagem, chegou inclusive a instaurar uma sindicância interna que ouviu, entre outras pessoas, o próprio Ramagem e Marcelo Bormevete, apontado nas matérias jornalísticas que foram vinculadas naquele ano como responsável pela produção dos relatórios para Flávio. Foi no âmbito dessa sindicância, inclusive, que a ABIN identificou que os militares do gabinete pessoal de Bolsonaro e outros funcionários públicos chegaram a buscar informações sobre o chefe da Receita com base nas bases de dados do governo federal, como revelou o Brasil de Fato. Em seu depoimento à sindicância, a Ramagem chegou a afirmar que a linguagem dos relatórios que foram divulgados pela imprensa remetiam à atividade antiga da inteligência, como revelou o Brasil de Fato. Já Bormevete negou à sindicância ter feito qualquer relatório ou pesquisa para auxiliar na defesa de Flávio Bolsonaro, que nem o diretor-geral da ABIN, nem qualquer outra pessoa demandou isso, produção de relatórios para auxiliar na defesa de Flávio Bolsonaro, ao depoente, que o depoente tampouco executou qualquer pesquisa nesse sentido, nem elaborou qualquer documento ou relatório para auxiliar na defesa do senador Flávio Bolsonaro ou de qualquer outro parlamentar
ou agente público, afirmou Bormevete, a sindicância da ABIN. Com isso, a sindicância da própria agência foi concluída sem encontrar nenhum elemento que indicasse que Ramagem, Bormevete ou qualquer outro integrante da ABIN no período tivesse produzido os relatórios. Além disso, o Tribunal de Contas da União também abriu uma investigação própria, mas acabou arquivando-a após não conseguir identificar as irregularidades. Durante a apuração, porém, a área técnica do TCU reconheceu que, por se tratar de uma suspeita de uma atuação informal dos servidores da ABIN, eles não dispunham de meios adequados para apurar esse tipo de conduta. Se houve participação no feito de pessoas ligadas à ABIN, esta foi informal, sendo a sua averiguação alheia ao escopo de apuração do órgão de controle de contas, sendo mais pertinente a investigação policial, na qual a interveniência do Ministério Público à natureza de órgão de inteligência e contra-informação, afirmou o parecer da área técnica do TCU. Nesse cenário, o promotor Henrique Zizemer, que havia atuado como membro auxiliar da PGR no período, emitiu um parecer defendendo o arquivamento do caso. Ante o exposto, não encontramos elementos suficientes por hora, nem identificado suporte mínimo de justa causa, no que se refere à verossimilhança dos fatos supostamente ilícitos apontados pelo requerente aptos a embasar a abertura de procedimento investigatório. A proceder-se do arquivamento da presente representação é medida que se impõe, diz o promotor no parecer que foi acatado pela PGR em fevereiro de 2022. Notícia sobre o relatório foi suficiente para Alexandre de Moraes. Menos de 2 anos depois, porém, graças a um inquérito aberto pela Polícia Federal para investigar o uso indevido do software de rastreamento de celulares First Mile, cujo uso não era de conhecimento público em 2020 e 2021, pela ABIN, a PGR se deparou com novos elementos para apurar a suposta estrutura de paralela que envolvia Ramagem. No caso da Bormevete, a representação da PF, chancelada em grande parte por Gonê, ele foi contrário ao afastamento da Bormevete da PF, se baseia justamente em uma matéria de 2020 do portal Intercept Brasil, do site, né, Intercept Brasil, sobre a produção de relatórios para a defesa de Flávio, que inclusive consta na sindicância interna da ABIN, que tentou rastrear a fonte dessa e de outras matérias para solicitar a busca e apreensão nos endereços dele. A reportagem questionou a PGR sobre a mudança de entendimento entre as gestões passada e atual do órgão, e a assessoria de imprensa informou que a PGR não comenta a atuação do colega. O pedido de buscas foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, que ainda determinou o afastamento de Bormevete de sua função de agente da Polícia Federal e a proibição de frequentar as dependências do órgão, exceto se for intimado a prestar esclarecimentos. Diferente dos de anos atrás, as suspeitas que sempre foram negadas por Flávio Bolsonaro, ao que tudo indica, poderão ser checadas a fundo agora pela Polícia Federal e pela PGR.